eu comecei dizendo, meu argumento é, estamos assistindo uma crise sistêmica do sistema alimentar mundial. Crise sistêmica também não pode ser entendida como um palavrão que diz assim, o mundo acabou, vai virar tudo de perna para o ar. Não acredito nesse tipo de análise, né? Mas também não pode simplificar a discussão como se fosse assim. Há um desajuste de oferta e demanda, tem que produzir mais, e aí países como o Brasil e a Argentina, que foram os grandes beneficiários estão entre os grandes beneficiários estiveram, né, dessa conjuntura, ou estão ainda, dizem assim, bom, vamos fazer mais do mesmo. A questão é meter o pé no acelerador. Mais tecnologia, mais monocultura, mais agroquímicos, mais mecanização, mais produtividade a qualquer custo. Bom, isso tem custo. Vários custos. Que eu acho que tem que discutir. Está em questão a organização de um sistema global de alimentação que integra os países do mundo. Também nada contra integração e diálogo entre culturas e entre países, mas que sob a falsa bandeira da liberalização, de fato coloca a produção, distribuição e consumo de alimentos no mundo sob controle da regulação privada, de grande escala, e sob o controle das políticas dos principais atores globais. Isso está em questão. Já falei que está em questão, não quer dizer que vai sumir, eventualmente pode se reafirmar. Né? Mas está em discussão, esse é o momento de discutir. Está em discussão o modelo de agricultura. Por várias razões. As razões ambientais nem carece continuar falando muito, acho que o Ricardo vai falar bastante disso. Quero acrescentar as razões ambientais, as razões de ordem social e cultural. Está em questão a valorização da diversidade, está em questão a maneira de ocupar o espaço, está em questão a maneira de organizar a sociedade. Nós temos defendido que, em lugar de mais do mesmo, o que a gente precisa é da implementação de ações, estratégias políticas que fortaleçam movimentos em direção contrária. E eu chamaria atenção a essa ideia de reaproximar produção e consumo, através da valorização de circuitos regionais, etc. O segundo, eu já disse, o despreparo político e institucional dos governos. O Brasil, já fiz a devida ressalva, está tentando construir um sistema que é uma construção, não está determinado em lugar algum. Tem uma lei que os governos e os agentes sociais podem ou não querer dar consequência prática a ela. Mas essa é uma questão, acho que para mim é um dos principais desafios. Eu penso sobretudo nos países da África, penso em alguns países da América Latina, que vão ter, que estão sob risco de ficar fora do jogo novamente, né? De um jogo que volta a ser definido com base nas políticas nacionais. Eu não vou dizer que não tive algum prazer na não conclusão da rodada da OMC, porque eu nunca achei que aquilo fosse solução para as questões. Agora, é absolutamente evidente que as negociações da OMC têm que ser recontextualizadas. Não é só um problema da Índia não aceitar o percentual dos mecanismos de salvaguarda. Terceiro, acho que tem um desafio pela urbanização crescente e a crescente demanda de alimentos que o mundo caminha. Desafio de dois tipos. Um no campo da dieta, não vou falar sobre isso, tem gente muito melhor que eu aqui para falar, e um desafio na pressão sobre o meio ambiente. Acho que isso está em questão. Não é? Este modelo de produzir e consumir alimentos está em questão também por essa razão. Com relação à produção, distribuição e consumo, eu já falei das cadeias de circuitos e de um modelo preferencialmente assentado sobre a agricultura de base familiar, que, como muitos sabem, não se trata da antiga dicotomia de atrasado e moderno, não é disso que eu estou falando de maneira de produzir, maneira de se relacionar com a natureza, os recursos naturais. A biodiversidade, eu pus aí de propósito, lembrando o Josué, que eu quero fazer uma homenagem, que eu acho que o Ricardo certamente concordará. Nós estamos celebrando o centenário do nascimento do José de Castro, esse grande brasileiro. O Conceia teve a honra de fazer uma belíssima cerimônia no Recife no dia do centenário do nascimento do Josué, com a filha dele, o presidente da República, etc. E entre as várias coisas que o Josué falava, era de que o alimento é o principal elo do ser humano com... Ele escrevia o quadro regional em que vive,
mas nós podemos, se quiser, botar e acrescentar aí a principal elo de ligação do ser humano com o ambiente onde ele está. O que o fez, ele até escreveu bem isso, né? Os alimentos são a principal porta de entrada do estudo da ecologia. Isso em 46, ele escreveu isso. Eu estava lembrando Josué por causa da discussão de biodiversidade, não é? Que é um tema crucial nessa nossa discussão. Não é? Como valorizar. Outro dia eu li um artigo muito interessante de um pessoal estabelecendo uma correlação entre perfil nutricional, dieta e biodiversidade. Como que o comprometimento da biodiversidade compromete a diversidade da dieta e o perfil nutricional. Uma coisa muito interessante. Mudanças climáticas, não podia deixar de dizer, até com relação à questão do Josué. Um dos impactos já esperados das alterações climáticas é uma redistribuição espacial, né, territorial da produção. Eu fiquei me perguntando isso, como é que fica esta questão da relação do ser com o ambiente em que vive nesse contexto. E por fim, as famílias pobres, que seguem lá e seguem colocando questões de acesso e hábitos. Acho que nós temos muito a comemorar, eu estou totalmente de acordo em comemorar bons resultados. Mas todos nós sabemos que vivemos numa sociedade que é uma infernal máquina de geração de desigualdade. Infernal. E a nossa sociedade é uma das exemplares nessa direção. Então, podemos valorizar tudo que tiver que valorizar, mas não há a menor dúvida que o papel das políticas, desde de um enfoque de assegurar direitos, é crucial para assegurar o acesso à alimentação, preferencialmente acompanhada de outras ações que tratem não apenas da autonomização das famílias em relação a essa dependência, mas dos hábitos. Uma pesquisa que o IBASE realizou recentemente, acho que uma das melhores pesquisas que eu vi relacionando Bolsa Família com alimentação, revela, e só comprova que já se sabia por outras fontes, que quando as famílias mais pobres passam a ter acesso à renda, elas tendem a reproduzir o mesmo padrão alimentar daqueles que já tinham renda. E isso significa reproduzir muito do que já se sabe de problemas, né? Eu não queria perder a oportunidade de fazer uma propaganda. Tem ali a página do Conselho, para aqueles que quiserem acompanhar as coisas que acontecem por lá. Sugiro que acompanhem semana que vem, dia 15, nós vamos fazer, por conta da Semana Mundial da Alimentação, vamos fazer um seminário nacional, em conjunto com o MDS e a FAO, para debater o contexto internacional e as respostas que o governo brasileiro vem dando, e com intervenção, obviamente, da sociedade civil, como é a nossa característica, para dali atualizar, né, a nossa agenda e fazer novas proposições. E o de baixo é onde eu trabalho e onde estão alguns documentos na internet, fruto das nossas pesquisas. Desculpa, muito obrigado. Muito obrigado, professor.